São Tomé e Príncipe foi adiado o repatriamento do pastor da IUR detido na Costa do Marfim. O pastor decidiu mudar de advogado. A próxima audiência está prevista para 27 deste mês. O senhor pastor Ludmilo Veloso, para espanto de toda a gente, disse que já não gostaria de ser representado pelo advogado que até à altura estava a acompanhá-lo, que foi patrocinado pela igreja, pelo governo, e que teria então necessidade de nomear um novo advogado, um novo grupo de advogados. É um direito constitucional que lhe assiste, o réu tem direito a escolher o seu representante legal, nada podemos fazer quanto a isto, mas esta decisão do senhor pastor Ludmilo teve como consequência a suspensão da audiência de ontem e o adiamento para o dia 27 de novembro desta audiência que vai decretar, no fundo, a sua liberdade total. Segundo a informação, segundo o vídeo, né, a informação que foi passada pelo Wando Castro, né, porta-voz do governo, mostra o quanto os políticos são sujos. Eles são capazes de tudo para conseguir os seus objetivos. Mostra que ele não está preocupado com o povo, nem com o sentimento do povo. Porque a situação na qual estive passando, uma situação delicada. E isso foi uma cúpula formada pela Elsa Pinto, a ministra do Negócio Estrangeiro, que mandou as suas equipas lá. E essa informação foi passada pela equipa da Elsa Pinto, alegando que eu neguei o advogado. Tudo não passa de uma mentira. Se eu neguei advogado, então quais são os advogados que tiveram comigo no dia da sentença? Na audiência que iria decidir a minha libertação no dia 27 de novembro. Então foram os mesmos advogados. Então eles queriam sujar minha imagem de maneira que o povo tivesse contra mim. Foi os objetivos maior da Elsa Pinto. Elsa Pinto foi uma ministra que me odiava bastante, odiava minha família. Por quê? Porque estava na cabeça dela que eu estive do lado da oposição. Eu sempre falo e sempre digo que eu não tenho nenhum partido político. Eu não sou político, eu não tenho nenhum partido político. Porque a política é coisa suja. Então, eu penso que aquele Wando Castro não foi inteligente. Nem ele, nem Elsa Pinto. E a Elsa Pinto é arrogante. Ela pensa que ela está acima de tudo, né? Acima de Deus. Quando tive a Costa do Marfim, ela ligou para mim uma vez. No dia 13 de novembro de 2019, a audiência teve lugar. Os advogados contratados pela igreja e o governo estiveram lá, são dos advogados. Mete Abi, mas mete Socorro. Houve um advogado que foi contratado pela minha família depois da minha condenação. Aquele advogado foi feito recurso. Quando os diplomatas vieram, já encontraram o recurso feito. Então, eu tive três advogados nesse caso. Então, o problema que está aqui, que está em jogo, por que disseram que eu neguei advogado? Porque os diplomatas queriam que eu expulsasse o advogado que foi contratado pela minha família. Aquele advogado foi contratado pela minha família, foi contratado o dia muito antes que os diplomatas chegassem lá chegassem em Costa do Marfim. Então, no dia 17º dia depois da minha prisão, foi lá que o 16º dia da minha prisão, foi lá que o advogado foi contratado pela minha família de maneira rápida. Então, 17º dia, ele fez o recurso. Foi através desse recurso que deu a facilidade que permitiu a minha libertação.
Então, quando os diplomatas chegaram, já encontraram o recurso feito e o advogado da família estava metido no processo, já estava integrado no processo. Então, eles queriam que expulsasse aquele advogado. Houve uma disputa na sala de 30 minutos, uma hora antes do início da cerimônia, né, do julgamento, do recurso, uma hora antes. Então, houve uma disputa, né, entre o doutor Feliciano Bonfim, que é o diretor do negócio estrangeiro, e eu. Ele queria que eu expulsasse. Eu disse para ele que eu não posso expulsar, tendo em conta que não sou eu que contratei. Ele ligou a minha esposa, minha esposa disse, não tem problema. Por que o governo quer o protagonismo? Se uma pessoa pode ter 2, 3 mil advogados, então não tem problema. Não, ele não quer, eu não quero. Então, como eu não concordei, foi lá que ele ligou para Elsa Pinto mandou dar aquela notícia suja. E a Elsa Pinto disse que é da igreja. Então, mandou dar aquela notícia triste.